Oi amores, tudo bem? Meu nome é Camila Florencio e como prometido eu vim falar um pouquinho de como tem sido a minha experiência no primeiro ano de mestrado aqui em Portugal. Roda a vinheta. Antes de começar o vídeo eu vou sugerir duas coisas. A primeira é se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. E a segunda é me seguir no Instagram para acompanhar ao vivo as besteiras que eu tô arrumando por aqui. Bora lá! Primeira coisa, vou compartilhar hoje as minhas experiências, ok? Não está escrito na pedra, nada do que eu falar é verdade absoluta, são as minhas experiências. Eu vou contar um pouquinho sobre como é o mestrado, coisas práticas, coisas que eu vejo que são diferentes do que a gente está acostumado, e depois as minhas percepções. Eu, Camila Florencio, pessoa física, imigrante nesse país, ok? Primeiro fato é o período escolar. Isso não se aplica só para o mestrado, é tipo escolas em Portugal em geral, funcionam de setembro até maio, junho, por aí. A gente começa as aulas em setembro, as minhas aulas no caso começam na segunda quinzena de setembro, a gente tem umas férias de 2 semanas mais ou menos em dezembro, entre Natal e Ano Novo, sei lá, dia 3 de janeiro as aulas já recomeçam, e aí depois finalzinho de maio, início de junho já começam as férias que vão até setembro. Outra coisa que perguntaram muito foi o tempo de curso no caso do mestrado. O mestrado ele pode ser feito de 2 a 4 anos. 2 anos você tem todas as disciplinas no tempo normal, então no meu caso, todos os créditos, né, que eles chamam, mas eu teria aula só no primeiro ano e no segundo ano seria dissertação ou estágio. Eu faço período parcial, que eu vou fazer a primeira parte do curso só de aulas em 2 anos, então eu tô indo pro segundo ano de aula agora, para depois fazer a dissertação que eu poderia fazer entre 1 ano e 2, mas eu provavelmente vou fazer 1 ano só. Horário das aulas que muita gente pergunta, principalmente para saber se pode trabalhar ou não. E isso infelizmente não tem uma resposta padrão, depende do curso. Eu tenho amigos que fazem cursos de outras faculdades na Universidade do Porto que tem aula de manhã, tem gente que tem aula de tarde, de manhã, de noite. As minhas aulas são todas em período pós-laboral, só que como eu já falei com vocês, o pós-laboral das minhas aulas começa às 5h30. Então para trabalhar no horário comercial normal é um pouco complicado também. Outra questão que já perguntaram também é a diferença entre mestrado e mestrado integrado. O mestrado é da forma que eu venho, faço meu mestrado, resolvo minha vida entre 2 e 4 anos. E o mestrado integrado é para quem começa na licenciatura e faz junto o mestrado. Então, é uma pessoa que forma na graduação, que aqui chama licenciatura, igual eu já falei para vocês, e no mestrado em 5 anos. Valores, isso também varia muito de curso para curso, mas eu tenho aqui uma listinha superficial, obviamente, de alguns valores. Isso considerando o período, para quem faz período integral, tá? E como eu faço período parcial, o meu é um pouquinho mais barato. Algumas faculdades dentro da Universidade do Porto têm valores únicos, outras faculdades têm valores que mudam de curso para curso. Então, por exemplo, na FLUP é 2.000 por ano, isso para estudantes de países de língua portuguesa, igual a gente já falou lá no primeiro vídeo sobre mestrado, que eu vou deixar aqui no box de informações. Na FEUP, que é a Faculdade de Engenharia, entre 2 e 3.000 por ano. Na Faculdade de Medicina, 2.250 por ano. Na Faculdade de Economia, que é a FEP, 2.500. Na Faculdade de Ciências, 1.500. Isso varia de faculdade para faculdade, mas é só para vocês terem uma noção aí. Então vai de 1.500 a 3.000 por ano. Considerando 2 anos de curso, só multiplicar por 2. Essa conta é fácil. As avaliações, isso foi uma coisa que foi muito confusa para mim no início. Aqui as notas não são a nota final, né? As notas não são de 0 a 100, são de 0 a 20. E a gente não tem várias avaliações, cada uma, sei lá, uma valendo 5 pontos, uma valendo 3 pontos, etc, até chegar a 20. As avaliações todas valem 20 pontos e cada uma tem um peso. Então eu tenho uma prova que vale 60% da nota da avaliação final e um trabalho que vale 40% da nota. Então não adianta simplesmente somar 2 notas, você tem que entender o peso que cada avaliação tem na nota final. E para você ser aprovado, você tem que ter no mínimo 10. Então sim, já dei aquela choradinha por um 9,5 em prova, mas então tem que considerar isso sempre, que não vai ser, você não vai ter uma prova valendo 5, o trabalho valendo 7, até chegar a 20. Tudo vale 20, depois proporcionalmente você chega a uma média da nota final. E essas são algumas questões básicas, fatos sobre o mestrado, e agora eu vou falar sobre as minhas percepções. Segura na mão de Deus, bora lá. O meu primeiro impacto quando eu cheguei foi a faixa etária dos meus colegas de sala. Eu não sou, né, eu sou um bebezinho não tão novo assim, já tô aqui no auge dos meus 30 anos, mas eu era a pessoa mais velha da minha turma e as pessoas mais velhas eram os brasileiros. Os portugueses, eles têm em média de 20 a 24, 25 anos, quando 24, 25 são os mais velhos. Então, assim,
É um impacto. Você pensar que você chegou numa sala de mestrado com um colega de sala de 20 anos, isso foi muito diferente para mim. Mas isso acontece por aquilo que eu já falei do mestrado integrado. Tem muita gente que faz a licenciatura e o mestrado integrado. O equivalente pra gente é o 4º ano de faculdade, para eles o 1º ano de mestrado. E mesmo quem não faz o mestrado integrado, que vai fazer um mestrado separado ou de outra universidade, sai da licenciatura muito novo. Então eles já emendam isso direto, isso é muito importante para eles, a questão da educação mesmo, para quem tem acesso, né, no caso. O fato da idade e da forma como eles lidam com a educação aqui reflete muito na experiência que essas pessoas têm. Então, poucas pessoas têm experiência profissional, a maioria tem experiência profissional só do estágio que fez a licenciatura, porque a licenciatura normalmente as aulas são durante o dia, então os alunos eles só fazem o estágio mesmo porque é a única opção que eles têm profissionalmente, por conta do horário e tal. Então as experiências profissionais que essas pessoas têm, que elas levam para o mestrado, são completamente diferentes do que a gente está acostumado até na graduação no Brasil, que a gente acaba fazendo muito estágio. Muita gente estuda em um horário só, tipo, ou de manhã ou de noite, trabalha o resto do dia. Então aqui, como eles estudam o dia inteiro, essas experiências profissionais acabam sendo um pouquinho diferentes. No meu curso, que eu já falei pra vocês, que é o de Ciências da Comunicação com a vertente de Jornalismo e Mídia, eu tive matérias muito básicas. Eu tive matérias que eu tive na graduação há 10 anos. Sei lá, Teoria do Jornalismo, que é um bom exemplo. Isso pra mim foi um impacto negativo muito grande, porque eu esperava ser um pouco mais desafiada. Eu esperava ter uma bagagem, trazer daqui uma bagagem diferente do que eu já tinha. A minha visão positiva do copo meio cheio em relação a isso foi que eu tava relembrando. Então eu tava relembrando o que eu vi há 10 anos, tava vendo com outros olhos, com uma experiência, etc. Mas eu tive matéria falando sobre a criação da imprensa no mestrado. Isso pra mim foi bem foda. Mas, enfim, tava relembrando. Foi a minha forma de ver o copo meio cheio. Mas isso é no meu curso, tá, gente? Nos cursos que outros colegas meus fazem, eles gostaram muito. E falando do meu curso ainda, eu tive professores bem com uma didática ruim. Tive professores, até agora, né? Tive professores bem atrasados em relação a algumas discussões. Mas eu também tive professores que promoveram discussões dentro de sala que valeram o curso inteiro. Reflexões sobre o mercado daqui. Isso foi uma coisa que eu senti falta em algumas cadeiras, que era entender mais sobre o mercado de Portugal. Então eu tive isso em algumas cadeiras que valeram pro curso inteiro. Mas sim, mesmo cenário que a gente tem muitas vertentes de estudo no Brasil, a gente tem professores dinossauros, né, que a gente chama, mas eu busquei encontrar o copo meio cheio dessa história. Conheci pessoas incríveis, a experiência é impagável. Quer dizer, a gente paga por essa experiência, mas é uma experiência que vale cada centavo. Outra coisa que me incomodou um pouco, que eu tinha uma expectativa, tudo isso relacionado às minhas expectativas, tá, gente? Vocês podem vir com expectativas diferentes, mas em relação à minha expectativa, eu vi pouco incentivo, tanto da universidade, da faculdade, né, não posso dizer da universidade em geral, quanto dos professores para a produção científica. Até hoje eu tive 5 cadeiras. Dessas 5 cadeiras eu produzi 3 artigos. Desses 3 artigos, um foi em grupo e os outros 2 individuais. Eu não tive retorno, feedback de nenhum deles, a não ser a nota. Então eu fui atrás dos professores para saber o feedback, a avaliação do meu artigo, para que eu pudesse trabalhar ele em outros meios, para que eu pudesse melhorar, para que eu pudesse, sei lá, publicar em algum lugar, e eu não tive retorno de nenhum deles. Eu vi pouco incentivo de produção acadêmica, de produção científica, porque o mestrado aqui ele não tem tanto, o meu pelo menos, não tem tanto o mesmo viés que a gente espera de academia, sabe? Aqui o mestrado, os meus colegas de sala reclamam muito que acham o mestrado muito teórico. E sim, é teórico, mas isso não significa que você está produzindo cientificamente a partir disso. Eles esperam um mestrado que seja mais prático, que acho que muito por conta do perfil dos alunos terem pouca experiência profissional, eles esperam que o mestrado leve a isso. Então eu tive disciplina de jornalismo online, não é essa palavra, o nome da cadeira, mas é como se fosse isso, que a gente produziu um site. Então é uma coisa mão na massa que eles valorizam muito, e foi uma disciplina que eu fiz uma pesquisazinha pequena, nada muito profundo em relação à produção acadêmica, produção científica mesmo. Isso é uma coisa que não está muito alinhado com as minhas expectativas. E isso é uma coisa que eu quero correr mais atrás esse ano, porque eu vou ter mais tempo para me dedicar a isso, para que eu consiga produzir mais, melhorar o que eu já produzi, para conseguir publicar e ir atrás de simpósios, de apresentações, de seminários, etc. Eu participei de um só, acho que foi no ano passado, mas também
não era nada que era publicado, era uma coisa mais simples para apresentação de trabalhos mesmo. Então assim, em geral, o meu curso, pelo menos, ele não tem tanto foco científico, foco acadêmico, que, mais uma vez, era a minha expectativa em relação ao curso, tá, gente? Vocês podem ter expectativas diferentes, vocês podem não enxergar problema em nada disso que eu tô falando. Pra mim, são coisas que eu melhoraria. Então, em resumo, parece que eu tô só reclamando, falando mal e etc. Mas eu estou compartilhando com vocês o que eu acho, minhas expectativas, quais eram, se foram atingidas ou não. Mas a pergunta final é: Camila, vale a pena? Valeu a pena a mudança? Valeu a pena os gastos, o trampo, etc. E eu não faria nada diferente. É o que eu posso dizer. Mentira, eu faria uma coisa diferente. O que eu recomendo mais, se você quer fazer um mestrado, é que você venha, talvez, estudar uma área um pouquinho diferente do que você já tem de formação. Por exemplo, eu faço o mestrado em jornalismo e mídia, que é praticamente a minha graduação, que eu formei em jornalismo. Então, acho que por isso eu tenho uma questão com as cadeiras que eu tenho hoje, porque são muito parecidas com o que eu tinha mesmo na graduação. Então, eu recomendaria, talvez no caso de comunicação, de multimídia, de empreendedorismo, até o próprio curso de marketing, que esses 3 que eu citei especificamente são de alguns que alguns amigos meus fazem. Então, eu recomendaria alguns cursos que são um pouquinho diferentes do que a gente tem de formação. Mas por que vale a pena? Porque tem uma experiência cultural incrível. Eu fiz trabalho em grupo com pessoas de lugares diferentes, 4 nacionalidades. A gente passa raiva da mesma forma, mas dá pra absorver muito da experiência dessas pessoas, experiência cultural principalmente, até com os próprios portugueses mesmo. O fato deles terem 20 anos não é uma questão negativa, eles terem 20 anos. Eu tinha 20 anos outro dia, praticamente. 2 minutos atrás eu tinha 20 anos. Eu citei essa questão da idade mais por conta da experiência que a pessoa carrega profissionalmente, por conta da idade que acaba sendo diferente, né? As pessoas que eu conheci são ótimas. Os brasileiros, a gente acaba se juntando em bandos, é uma questão quase natural, mas são pessoas também de outros estados, então mesmo entre os brasileiros você conhece culturas diferentes. É uma experiência muito foda voltar pra sala de aula. E é isso, é um desafio. É você se desafiar o tempo inteiro. Viver essa experiência tem preço, que eu falei recentemente qual o preço que é, mas vale muito a pena, tá? Se tiver dúvidas, comentários, quiser compartilhar sua experiência, deixa aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram, tá? Um beijo, até o próximo vídeo. Porque cá entre nós, né, gente? A vida é uma eterna quinta série B, só que agora a gente pode beber. A diferença é só essa. Vai passando a semana, a gente vai recuperando a intimidade. Vou ficando cada vez mais descabelada, né? Deus é mais. Bora!